Em um mundo preenchido por sangue e desgraças, o nosso protagonista, chamado Ryuki, junto com um grupo de pessoas, foi invocados à força para este lugar onde a regra é matar ou ser morto. Após muito tempo de lutas nesse inferno, eles conseguem derrotar um poderoso demônio, porém quase todo o seu grupo foi exterminado, e ele também estava à beira da morte. Para sua surpresa, ao abrir os olhos novamente, Ryuki percebe que ainda está vivo. Inicialmente, ele não compreende o que aconteceu, mas por algum motivo ele recebeu o poder de controlar tudo aquilo que ele matava. Após um bom tempo nesse mundo, ele se tornou o rei dos necromantes, enquanto seu irmão retornou para a Terra. Porém, um dia ele acaba descobrindo que seu irmão foi morto, e foi aí que ele decidiu retornar para a Terra e se vingar. Esta é a parte 9. Caso ainda não tenha visto as partes anteriores, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. O nosso protagonista, após uma guerra contra os caçadores, elimina todos os envolvidos na morte do seu irmão que estava na batalha. Após isso, Ryuki usa a habilidade Aperto dos Mortos-Vivos e pega a cabeça do vice-mestre, e em seguida usa a habilidade Visão dos Mortos. Com isso, ele vê uma conversa do vice-mestre com outro cara, onde ele fala que o único oponente deles será o Kang-min. E embora ninguém possa vencê-lo cara a cara, é uma história diferente quando há mais deles. Além do mais, Kang-min confia neles, então só precisam acertar o momento, e a culpa é dele por não esperar por isso. O outro cara fala que está tudo bem, então vai contar ao quartel-general seus planos. Ele também pergunta se a sociedade Black Wave está sabendo disso também. O vice-mestre confirma dizendo que foram eles que bolaram o plano. E demorou muito para eles se filtrarem na sociedade de caçadores da Coreia do Sul. O outro cara fala que Kang-min não sabe onde está e com as habilidades que ele possui, poderia estar vivendo um tremendo luxo e fama se tivesse mudado de ideia e com todas as mulheres que poderia desejar. O vice-mestre começa a rir muito, dizendo que sente muito, mas ele não tem ideia de quantas vezes tentou convencê-lo de que ele nunca seria capaz de desmantelar a sociedade Black Wave. Que a sociedade Black Wave é um clã internacional que representa todo o Nordeste da Ásia. E quando tentava convencê-lo, ele sempre dizia que enfrentou forças mais poderosas no mundo para o qual foi convocado. O outro cara começa a rir bastante, dizendo que ele era um bastardo patético e fala que é exatamente por isso que bastardos com apenas força e sem intelecto são tão divertidos. Eles pensam que são os mais fortes, então seu cérebro não consegue calcular o bom senso. E mesmo que os caçadores sejam atraídos por um líder forte, um líder que não consegue realizar suas ambições é inútil. O vice-mestre fala que não sabe dizer se aquele idiota não quer ou não consegue entender as suas explicações, mas de qualquer jeito pensou muito em como isso iria acontecer. Assim, fala para fazerem isso juntos. O outro cara fala que ele não precisa justificar a traição de Kang-min. O vice-mestre questiona o que ele queria dizer. O cara fala que ele ficou sem saber o que fazer a partir do momento em que a sociedade Black Wave lhe fez uma oferta. E diz que tem muitos caras na Coreia que atuam como seus ouvidos, olhos e nariz. Com isso, fala que as preocupações que ele estava tendo sobre a traição de Kang-min não nasceram da consciência nem da culpa. Devido a isso, diz que vai ajudá-lo a sujar suas mãos. Além do mais, fala que ele tinha muitas coisas que queria aproveitar naquela posição, porém Kang-min o convenceu a não usar essas tentações no início, mas com o tempo percebeu que ele estava apenas mentindo. Com isso, sentiu que tinha que agir pelas costas dele, mas não queria ser apelidado de traidor. Assim, precisa de alguém para ajudá-lo a sujar as mãos, e adivinha quem entrou no momento certo? Ele mesmo. O vice-mestre fala que a sociedade Black Wave ofereceu primeiro e estava apenas concordando com eles. O cara fala para ele pensar como quiser, mas o vice-mestre pode apenas informar qualquer motivo que precisar após a escritura ser feita. O vice-mestre pergunta ao cara chamado Yojimbo o que devem fazer depois de se livrarem de Kang-min. E Yojimbo diz que podem conversar sobre isso depois. O vice-mestre fala que o plano será um sucesso com certeza, todos os preparativos já estão concluídos, mas não é apenas um plano de eliminação executado por algumas pessoas. O problema é que a morte de Kang-min causará um alvoroço na sociedade. Com isso, diz para Yonjibo pelo menos dizer o que fazer sobre isso. Ele responde que quando Kang-min foi eliminado, a sociedade Black Wave dará as ordens, e já deixou o presidente da Associação de Caçadores saber.
Então deveria perguntar a ele, ou pode até ligar para ele agora mesmo. Enquanto saía, Yonjibo fala que ouviu mais uma coisa, onde ouviu dizer que Kang Min tem um irmão, com isso questiona se é verdade. O vice-mestre responde que ambos foram convocados para o mesmo lugar juntos, mas ele não voltou, com isso Yonjibo fala que não é nada então. Um pouco mais no passado, o vice-mestre fala para Kang Min cair na real, onde ele tem que admitir algumas coisas e negociar. Ele responde que não pode, pois tem que se livrar do Criadouro e responsabilizar as pessoas relacionadas a ele. O vice-mestre fala que ele é louco, onde o Criadouro não é apenas um bordel, e questiona se ele sabe quantas pessoas estão conectadas a ele. Com isso, se fizerem alguma coisa com esse lugar, não será apenas a Coreia que perderá dinheiro, mas também os países vizinhos. Assim, pergunta se ele acha que eles simplesmente sentariam e veriam tudo o que aconteceria. Irritado, Kang Min questiona se então ele estava dizendo que deveria continuar com aquele lixo. E diz para olhar à sua volta e ver se o ministro, presidente ou os membros do parlamento são pessoas normais. Eles são apenas fantoches fracos e não meta-humanos que os caçadores controlam. E se compararem a Coreia agora com uma pessoa, então seu próprio cérebro está quebrado. Não há restrições, regras, bom senso ou pensamentos, há apenas desejo e ganância. O vice-mestre fala que eles realmente não podem fazer isso. Eles sabem que é um lixo tudo isso, mas o que podem fazer? Só tem que se comprometerem um pouco. Kang Min fala que se fizerem isso, todos eles vão acabar morrendo, e se deixarem isso como está, só vai piorar. As coisas que ele negligencia hoje vão eliminá-lo no dia seguinte, onde experimentou coisas semelhantes no mundo para o qual foi convocado. Essa também é a razão pela qual criou a Guilda Gárgua, com isso eles têm que se mover rapidamente e diz para fazerem isso juntos. O vice-mestre fala que entende o que ele queria dizer, mas fala para pensar nos membros da guilda que o seguem, onde todos eles podem morrer se algo der errado. Kang Min fala que se agirem primeiro podem assumir a vantagem, e se ele utilizar as coisas que aprendeu enquanto estava sob o comando do seu irmão, as coisas podem ser diferentes. Rapidamente, o vice-mestre fala que essa é a Terra e não aquele lugar. O ambiente é diferente e a situação é diferente, e questiona o que ele estava pensando. Assim, ele diz que não é apenas uma ou duas vezes que testemunhou alguém como ele morrer enquanto tentava alcançar um objetivo irreal. E se ele morrer sozinho, tanto faz, mas se ele eliminar todo mundo, não dava a mínima para uma sociedade podre ou algo assim, desde que ele mesmo esteja bem. Kang Min questiona se tinha dito que todos eles iriam viver em uma utopia, onde disse que deveriam pelo menos agir com um pouco de bom senso. O vice-mestre questiona se é bom senso eliminar não meta-humanos para então suas esposas serem violadas e mandá-las para criadouros por dinheiro. Kang Min fala que todas as nações da Terra já perderam a lei e a ordem que tinham antes do despertar. Tudo depende da classificação de poder dos meta-humanos, tudo isso está completamente errado. Assim, diz que vai criar uma sociedade normal na Terra. Pouco tempo depois, o vice-mestre questiona a Hyung se ele tentou falar com Kang Min. Ele confirma, mas diz que Kang Min não está parando. Outro cara fala que isso é muito ruim, pois ele vai eliminá-los primeiro se descobrir que usaram dinheiro da guilda no criadouro. O vice-mestre fala que tinha dito apenas para investir um pouco. O cara questiona como poderia saber que ele seria teimoso desse tanto, onde deveria ter ido para a Black Wave quando recebeu a oferta. Hyung fala que houve um relatório de que a sociedade Black Wave já sabe que Kang Min está em movimento, com isso tinham que decidir rapidamente. O vice-mestre questiona se ele acha que só eles notaram, considerando que a China, Rússia e os Estados Unidos também estão se movendo agora. Com isso, precisam decidir imediatamente ou estarão todos mortos. Assim, Hyung fala que devem se livrar de Kang Min o quanto antes. Tudo estará resolvido se eliminarem ele, onde está farto de limpar a sujeira dele de qualquer maneira. Os mais velhos da Associação de Caçadores também querem que ele vá embora. Outros começam a comentar que ele age como se fosse um guerreiro da justiça, falando aquela besteira sobre sociedade podre ou algo assim. Com isso, a decisão de traí-lo é final, assim diz para se mexerem agora. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever.
Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!